Aí o Adoruk aí de 7-2 off. A mão agora tá tendo um desafio entre o. Teve um desafio entre o Duro e um outro jogador, onde se eles vencessem o pote com 7-2 off, levariam $10.000 extra. Interessante. Os jogadores se apegam a algumas mãos, gostam de jogar. Interessante isso. No poker é bem legal. Aqui o Palermo, agressivamente, ele tem uma pedida para sequência, para uma broca. Se ele acertar o 4 aqui, ele faz a sequência. Ele joga agressivamente, opta por apostar contra dois oponentes, apresentando a mão forte. É um jeito bom de jogar. Quando o Hulk, com o segundo par, opta por dar o call. Não aumentou, o Reis não teria muito valor, só levaria call de mão para os piores. O par de 4 se livrou da mão dele. Dobra a dama no turn. Geralmente, quando dobra essa dama, o jogador que tem o segundo par, a tendência dele é se sentir mais confortável, porque ele dificilmente vai colocar o oponente dele numa dama com duas damas na mesa. Então, se nesse caso aqui o Palermo tivesse a dama, a chance dele conseguir levar as fichas do lado do Hulk era muito grande, porque a possibilidade dele estar se sentindo confortável aqui é boa. O Palermo pede mesa, agora resolve não continuar apostando. O lado do Hulk opta por apostar e leva a mão. O do Hulk opta por dar raise agora, estava dando limpo, agora já fica um pouquinho mais agressivo, leva a mão para flop, resolve logo, sem muito problema. O Palermo, o típico movimento de jogador de torneio, chegou em fúria, ele dá raise, não está muito preocupado com a mão dele. O Máquina Verde resolveu defender o Big Blind dele aqui, jogar a primeira mão dele no torneio, com a mão jogável. Um flop seguro para o Palermo, razoavelmente seguro para o Máquina Verde com duas overcards, talvez se ele tivesse uma carta de ouros ele se sentisse mais confortável. O Palermo opta por apostar, ele joga fora, um flop seguro para ele apostar, a mão sem maiores complicações. Monstro MK abre raise. O Palermo acaba ficando por. O Adoruk acaba ficando em posição com ele aqui para disputar a mão. Um flop seguro pro Monstro MK, igual aquele flop da primeira mão, né? Agora ele está numa situação um pouquinho melhor, apesar de ele estar fora de posição, ele só tem um oponente. Então, diferentemente daquela primeira mão onde tinha o Marco e tinha o Gunner aqui contra ele só tem o Adoruk que já mostrou que está um pouquinho mais lúcido, né? Tem um range alto de cartas, ele não precisa estar muito preocupado, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ele pede mesa, o Adoruk opta por apostar e ele paga uma postura mais passiva. Agora ele ficou com 2 pontas para sequência, tá com uma pedida boa, o Adoruk acabou acertando o segundo par da mesa. Ele opta por apostar de novo, o Monstro MK opta pelo check call pela segunda vez. E o Adoruk acabou acertando o Ás dele aqui no river. E aí o Monstro MK opta pelo check fold. A gente tá vendo par de 5, par de 6, com mais damas sujas. Ver se a gente vai ter embate aqui na mão. Par de 5 entrou de limp. O Marco a gente ainda não tá vendo a carta dele, deu raise. Vamos ver uma situação interessante aqui. O mob resolveu que ele dá um re-raise por cima. Um re-raise de tamanho bom, aquela mão que a gente fez a comparação do re-raise do Adoruk em comparação com o tamanho do Gunner, né? Cerca de, a gente falou 3 vezes o tamanho do último aumento, a gente já vê que é um tamanho mais compatível, é um tamanho de raise que pode forçar o fold dos oponentes, né? Que é o que a gente chama de um tamanho bom. Eles acabaram foldando, não resolveram não se comprometer, o Marco mesmo tendo feito o segundo aumento, resolveu jogar fora. Acho que uma mão tão forte assim. Vamos ver, a mão tá bom pro Monstro MK agora. O Marco a gente não tá vendo carta, abriu o raise. O boi aqui pagou em posição. O que acontece? O Ice Rei não é uma mão que joga muito bem contra 1, 2, 3 oponentes, né? Porque ele, como ele deu um mini raise aqui, provavelmente se o Monstro MK completar, o chefe vai acabar completando aqui também, porque vai ter mãos.
E não é interessante para ele jogar fora de posição, small blind, né? Contra mais 3 oponentes. Então aqui é uma mão forte, uma mão que pode cabe um bom re-raise. Talvez aqui um pouco maior, que 3 vezes o tamanho do pote seria 360, 3 vezes o tamanho do último aumento, né? Porque o pote já não é mais o pote inicial. A gente já tem um pote de 240, 330 fichas. Então ele poderia dar um raise aí para umas 600 e poucas fichas, 650 fichas. Seria um raise de bom tamanho. Ele opta por só completar. O flop aí, a gente não sabe as cartas do Marco, mas um flop de certa forma bom para o New Chef jogando contra mais 3 oponentes. Ele tem uma pedida para sequência. Se o Marco tiver um jogo forte, ele pode conseguir boas fichas aí, se ele acertar a sequência dele, porque o boi e o monstro MK, o boi porque não acertou nem a sequência, nem o flash. O monstro MK TV jogando um pouco mais passivo, a gente acha que eles não vão se envolver nessa mão aqui. Provavelmente a mão vai ficar entre o New Chef e o Marco aqui, vamos ver como é que vai se desenrolar. Eles pedem mesa, é uma carta não muito boa para o New Chef, porque qualquer 4, qualquer 9, fazendo uma sequência, eles têm o maior par agora. De qualquer forma, aparentemente ele está ganhando a mão. O Marco resolve pedir mesa. A mão está mesmo entre o Marco e o New Chef. 3 no River. O New Chef resolve apostar. Os outros jogadores jogaram fora e acabou levando no pote. A gente está vendo um Ice Rei. Capaz de a gente não ter muita ação nessa mão. Capaz do Gunner levar esse pote sem contestação. Que acaba acontecendo. Também não vemos mãos aqui mais fortes. O New Chef ali com KJ. Acabou só dando limp. A gente vai ter um pote entre 3 jogadores. Tem 2 jogadores aqui com Gutshot. O Marco e o Vadohook. O Vadohook está pelo 10, o Marco está pelo 9. Tem out do outro. O New Chef aqui acertando o segundo par da mesa. Ver como é que eles se comportam. O New Chef está um pouco mais passivo. Pelo que eu vi até agora dele jogar, eu não acredito que ele vai colocar ficha com esse segundo par no pote, não. O que eu posso imaginar é que talvez o jogador que dê ação aqui seja o Vadohook, tá? Se comportando um pouco mais agressivamente. Vamos ver como é que vai se comportar, não. Aí agora uma carta boa pro Gunner. Ele tem a sequência, tem a pedida por flash. Compensação, o predador do Hulk ter acertado aqui o 9, não acredito que ele vai dar ação aqui com tantas possibilidades, tantos draws na mesa. A mesma coisa do New Chef, não apostou no flop, não acredito que ele vai se envolver nessa mão agora. Acredito que o Marco vai acabar apostando e levando essa mão nessa etapa aqui. Vamos ver como é que as coisas acontecem. O do Hulk saiu apostando, o Marco deu o raise, o do Hulk jogou fora. Tentou comprar o poste por um valor pequeno, que ele achou justo. Para testar a reação dos outros jogadores, porque as potes são uma carta que põe medo, né? Porque com um 10 completo. Então ele testou com uma aposta baixa, tentou representar aí uma sequência. Para levar o pote, não conseguiu. O jogador tinha feito a sequência aqui. A mão tranquila. Temos aqui um Ice Dama e um Ice Rei. Talvez a gente tenha um embate que o par de 5 sai apostando aqui o Palermo. Ice Dama optou pelo Cold Call. Aqui o Adul Hulk entrou com um raise alto. Talvez aqui um pouco mais alto do que o necessário. Muito difícil ele levar um call aqui. Mas de qualquer forma é melhor o raise ser maior do que ele ser menor. Você estando fora de posição, que não é o caso que ele está no botão. Ele poderia ter explorado aí um raise, talvez um raise um pouco menor, jogado em posição com seus oponentes. Mas não tem problema nenhum a jogada dele. Só fazendo uma comparação mesmo entre a outra situação, onde ele deu um raise pequeno. Às vezes o jogador faz isso até para variar um pouco. Acabou levando a mão.